Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Mateus, capítulo 3, versículo 7. E vendo ele, João Batista, muitos dos religiosos judeus da seita dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mateus, capítulo 3, versículo 7. Mas por que, vendo ele, João Batista, muitos dos religiosos judeus da seita dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Como está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 7. Porque assim acontece até hoje. Muitas pessoas religiosas que frequentam várias seitas buscam na religião fugir da ira, do juízo de Deus. Mas, na verdade, não se arrependem verdadeiramente em seus corações pelos pecados cometidos, pois presumem que somente por pertencerem a uma religião são dignos de receberem a mesma promessa dada pela pessoa de Deus a Abraão, a salvação e a vida eterna. Lucas capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Porque a justiça de Deus é baseada nos frutos, nas obras dignas do arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 10. E também, agora, está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada, lançada no fogo. Porque se batizam com água e não buscam o batismo com o Espírito Santo, com o poder, com o fogo de Deus, ficando presos em sua presunção religiosa, pois não vão até a presença de Deus pelo único caminho que existe, o nosso único e fiel Salvador, Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, Jesus Cristo, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas por que ninguém pode ser herdeiro do mundo, da salvação e da vida eterna pela lei, pelo Velho Testamento, pela religião? Porque Deus em pessoa, no corpo do seu Filho Cristo Jesus, apareceu a Abraão antes de existir Israel, povo escolhido por Deus na terra, antes da lei do Velho Testamento, antes das religiões e seitas judaicas, para deixar bem claro que a justiça de Deus é executada pela fé verdadeira, o dom que não existe em nós, aquele que foi dado pela graça, pela vontade de Deus a Abraão, e é dado a todos nós que somos escolhidos por Deus. Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque a promessa de Deus, que Abraão havia de ser herdeiro do mundo, não foi feita pela lei, pelo Velho Testamento, pela religião judaica a Abraão ou a sua posteridade, mas foi pela justiça da fé. Porque se os que são da lei, do Velho Testamento, das religiões e seitas judaicas, são herdeiros das promessas da salvação e vida eterna, logo a fé é vã, ou seja, ela não tem valor, e a promessa da salvação e da vida eterna é aniquilada, como está escrito em Romanos 4, versículo 14? Não, gente. Porque quem criou as leis, o Velho Testamento, foi o próprio Deus. E tanto nós e nossas almas pertencemos a Deus, para Ele fazer o que Ele achar justo, segundo as suas leis. Pois a lei diz: a alma que pecar, essa morrerá. Essa era a lei, o Velho Testamento. Romanos capítulo 4, versículo 15, porque a lei, o Velho Testamento, opera a ira de Deus. Porque onde não há lei, o Velho Testamento, também não há transgressão, não há pecado. Ezequiel capítulo 18, versículo 4,
disse o Senhor Deus: eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos pela fé em Cristo Jesus? Como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 19? Sim, porque sempre foi o plano de Deus demonstrar o seu poder em fazer o que Ele quer com o que lhe pertence, a nós e às nossas almas. Romanos capítulo 11, versículo 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência na lei, no Velho Testamento, para com todos usar de misericórdia, na graça, na justiça pela fé, no Novo Testamento, como está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 32. É por isso, gente, que ninguém é capaz de, através da lei, da prática do Velho Testamento, da religião, alcançar a misericórdia de Deus, a salvação e a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei, o Velho Testamento, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Oh glória! Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto que era impossível a lei ao Velho Testamento, como estava enfermo pela carne pecadora, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. João capítulo 6, versículo 63, disse Jesus: o Espírito Santo é o que vivifica. A carne para nada aproveita, e as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Romanos capítulo 5, versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, através da prática da lei, da religião, do Velho Testamento, assim também a graça, a vontade de Deus, reinasse pela justiça da fé para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus te ama. Agora preste atenção na declaração dele sobre o motivo pelo qual Deus o ama. Pela sua obediência e não pela sua religiosidade. Pois Cristo também era homem judeu, circuncidado segundo o Velho Testamento, segundo a religião, segundo a lei. João capítulo 10, versículo 17 e 18. Disse Jesus: por isto o Pai, Deus me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la, e ninguém me tira de mim, mas eu, Jesus Cristo, de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai, Deus. Amém? Dani e Miguel.